Oi, olá a todos. É um prazer estar aqui de novo com vocês para nós conversarmos sobre as nossas lâminas de hematologia e oncohematologia. Em nome da ABHH, eu quero agradecer a participação de todos e vou informar que houve um imprevisto com a professora Maria Luciali, então a apresentação será feita pela professora Mítico Mural, médica hematologista pediátrica da Fundação Hemominas. Este é o terceiro webinar de uma série de discussão de casos clínicos e de leitura de lâminas de hemograma e mielograma que o Comitê de Hematologia e Hemoterapia Pediátrica organizou. E hoje nós vamos falar sobre as leucemias, as síndromes mielodisplásicas e os tumores sólidos. Meu nome é Sandra Regina Logeto, eu sou hematologista pediatra, trabalho no Sabará Hospital Infantil e no Banco de Sangue São Paulo, do grupo GSH, e vou estar fazendo a coordenação desse webinar. Hoje, a professora Mítico vai apresentar 2 casos de LLA, 3 de LMA, um de tumor sólido e um de síndrome mielodisplásica. Então, eu solicito a vocês que, conforme as dúvidas forem surgindo, vocês já nos encaminhem através do chat, porque a ideia é que, após cada bloco de patologias, nós já possamos estar respondendo as dúvidas de vocês, tá? Então, não esqueçam, enviem as dúvidas, porque nós queremos que hoje todo mundo aqui saia mais fortalecido e seguro aí na avaliação dessas lâminas. Quero convidar agora a professora Mítico para iniciar a apresentação e agradecer por ela ter aceito fazer essa aula de hoje. Obrigada, Mítico. Obrigada, Sandra. É um prazer estar aqui com vocês nesse desafio, né, de substituir a Maria Lúcia, mas ela estará presente aqui com a gente, que eu vou apresentar os casos que ela já tinha programado. Eu trabalho também, né, no Hemominas e também no Hospital das Clínicas da UFMG. Então, nós vamos discutir, como a Sandra falou, leucemias, SMD e tumores sólidos. São temas extensos, né? Não deu para a gente, pelo tempo, é muito difícil a gente incluir todas as situações, mas a Lúcia pontuou aqueles casos que geralmente são mais desafiadores no dia a dia. Então, o caso 1 é uma criança do sexo masculino, branca, com 1 ano e 1 mês. Ela tinha história de prostração há 2 semanas e também quando iniciou com quadro de inapetência e perda de peso, né? Perda de peso importante, 2 quilos. E há 3 dias, né, do início, começou com quadro de febre, foi a um pronto atendimento, foi realizado um hemograma e desse hemograma foi encaminhado para o hematologista. Não dos antecedentes pessoais, não tinha nada de nota. Ao exame físico, observava que era hipocorada, 2 cruzes em 4, mas estava hidratado, a orofaringe também sem alterações, nem o aparelho respiratório cardiovascular, tinham poliadenopatia cervical, bilateral, né? E o abdômen também não tinha nenhuma alteração, era flácido, o rebodo costal, o fígado no rebodo e o baço não era palpável. As extremidades também sem alterações, os testículos, né, não tinha nenhuma alteração. Então, diante desse hemograma que foi feito, né, o que foi observado de alteração relevante? Tinha uma anemia, tinha uma leucopenia e tinha uma neutropenia, né, 26% segmentado, plaquetas normais. Então, diante desse quadro clínico, uma criança de 1 ano e pouquinho, com uma anemia normocítica normocrômica, a leucopenia, a neutropenia, nesse primeiro hemograma não foram visualizados blastos, pelo menos não foram descritos, e tinha uma micropoliadenopatias, mas nada significativa. Então, pensou-se que poderia ser uma infecção viral, uma aplasia de medula,
uma leucose, uma metástase de tumor sólido, uma SMD, foram as hipóteses levantadas. Então, o que a gente faria, né, logo nesse primeiro momento? Normalmente, na rotina da gente, a gente repete um hemograma, né, e esse hemograma que foi repetido mantinha a anemia, a leucopenia também, mas a análise do esfregaço, que isso é um ponto que a gente tem que frisar muito bem, a gente que faz hematologia pediátrica, né, a gente tem que ter o costume, assim, é uma lei da gente avaliar o esfregaço. Então, nesse esfregaço, além de manter a neutropenia, foi observado 11% de blastos. A plaqueta, discreta diminuição. Os outros exames realizados, né, logo no início no screen, os bioquímicos não tinham alterações importantes, as sorologias, que geralmente faz parte do screen, né, nessa avaliação de infecção virótica nessa faixa etária, ela foi não reagente, e um discreto aumento de LDH. Então, o próximo passo, né, normalmente, é a gente fazer um mielograma, né? Então, nesse mielograma, a gente observa que você tem uma infiltração, né, praticamente de células blásticas, né, que tem alguns de pequeno, alguns de médio tamanho, mas a gente vê que os pequenos têm uma relação núcleo-citoplasma muito aumentada, uma cromatina frouxa, mas um pouquinho mais condensada ainda. Alguns, os blastos um pouquinho de médio tamanho, apresentavam citoplasma, né, que é levemente basofílico, e alguns com vacúolos. Então, essa morfologia, a gente, né, classifica como se fosse um linfoblasto, né, e classicamente, a gente tem a classificação morfológica pelo grupo FAB, né, que ele é tradicional, né, ele sempre é avaliado, e classifica os linfoblastos em L1, L2 e L3. Né? O L1, a gente tem umas células menores, a relação núcleo-citoplasma é muito grande, então a gente quase não vê o citoplasma, o nucleolo é muito pouco evidente, né? O L2 já tem umas células maiores, uma cromatina um pouquinho mais frouxa, você tem o citoplasma um pouquinho, né, basofílico, pode ocorrer vacúolos, né? E o nosso caso, né, parece que tem o blasto é mais para L2. E o L3 são aquelas células maiores, você tem que são caracterizadas, né, pelo citoplasma bem basofílico e com vacúolos proeminentes. Às vezes, esses vacúolos, eles conseguem, eles coalescem, né, fica até branquinho, né, isso aqui é muito característico e muitas vezes a gente não tem dificuldade em fazer essa definição, né. Então, como que foi o laudo do mielograma, né? Então, assim, só dando parêntese no laudo, o mielograma, na realidade, ele é uma redação, né? Então, a gente tem que descrever e eu acho que a gente tem que ter muito cuidado nessa descrição, né, que a gente tem que fazer geralmente, classicamente, uma introdução, mostrando como que é a avaliação da medula no todo, então aqui era uma medula hipercelular, a relação granulocite-eritrocítica foi prejudicada, porque nem justifica você fazer, né, essa relação, uma vez que você tinha presença de 90% de blastos, né, de pequeno e médio tamanho, com citoplasma, esses basofílico, raros vacúolos, o núcleo de cromatina frouxa, apesar que no L1 ela é um pouquinho mais condensada, e os nucleos são poucos evidentes. A gente custa ver, né, observar os nucleos. E tinha hipoplasia dos demais setores. Então, a conclusão foi uma medula óssea compatível com leucemia aguda,
né? Outra opção também poderia, já que a gente definiu morfologicamente que era um linfoblasto, então poderia ser leucemia linfoblástica aguda, tipo L2, da classificação FAB, né? E é obrigatório, né, o estudo imunofenotípico para a gente definir a linhagem, né? Realmente não tem condições da gente saber se caso esses linfoblastos sejam linfoblastos, se ele é B ou T a sua linhagem. Então, a imunofenotipagem, né, apresentou dos marcadores positivos um CD19, um 22 e um 79A de citoplasma, né, e são marcadores bem definidores da linhagem linfóide, né, 34 é um marcador bem precursor, bem blástico, né, um TDT também, e dos marcadores negativos, então a gente tinha o CD3 de citoplasma, que foi negativo, descartando uma linhagem de linfócito T, uma MPO também negativa, né, e esse 33, que é um marcador mieloide, muitas vezes ele aparece, é frequente nas LLAs vir como um marcador aberrante, né, e aqui ele tinha um CD10 dentro dos Bs, que são frequentes, um CD10 negativo, né, um 20 também negativo, apesar que o 20, ele é um marcador de linhagem B, mas no estágio maturativo mais lá para frente, e um citoplasma, uma IgM de citoplasma negativa. Então, como que a gente, pelo menos a gente classificaria? É uma LLA, né, do ponto de vista morfológico, do ponto de vista imunofenótipo, é uma LLA-B, né, e dentro das classificação da imunofenotípica, né, esse aqui a gente segue muito, é muito comum todo mundo adotar, a classificação EGIL, que ela vai definir a sua maturidade dependendo dos marcadores. Então, nesse caso, ele tinha um CD10, né, ele era um B, ele tinha um CD10 negativo, e ele tinha uma IgM negativa. Então, seria a classificação como uma LLA Pro-B, né? Aqui são os rearranjos, que às vezes, rearranjo, ou então a citogenética, que muitas vezes pode estar correlacionada, mas nem sempre, né? Então, esse caso a gente fechou com uma LLA Pro-B, né? E a gente olhando a história clínica, é uma criança com 1 ano, né? Então, é muito, pode ser esperado, né? A gente ter a LLA Pro-B nessa faixa etária, principalmente nos lactentes. Então, eu vou falar o segundo caso, né? Para a gente depois abrir, se tiver alguma discussão. Esse é um menininho, pardo, de 10 anos, ele tinha uma dor abdominal, palidez, emagrecimento também, evoluiu com vômitos, biliosos, aumento do volume abdominal nas últimas semanas. No exame físico, tinha um estado geral regular, mas estava desidratado, provavelmente, né, por esses episódios de vômitos, estava hipocorado, mas eu com a febril. E no abdômen, que chamou atenção, ele tinha uma massa endurecida, de contorno que era mal limitado, ocupava todo o epigástrico, mesogástrico, estendia, né, por cerca de 7 a 6 centímetros do rebordo costal. Então, o primeiro hemograma que foi feito, né, na admissão, tinha uma hemoglobina de 12,3, né, o que era importante, tinha 13.700 leucócitos, o diferencial não foi visto nenhuma alteração, a não ser uma neutrofilia, né, mas uma plaqueta, né, já diminuída, 83 mil, e uma LDH muito aumentada, né, 4.000. Foi feito o TC de abdômen, essa tomografia mostrava lesões sólidas, coalescentes, ocupava quase o reto peritônio, no hilo,
mesentério, aumento, podendo corresponder a linfadenomegalias múltiplas, com deslocamento dos vasos retroperitoneais, ureter, hilo, alças, pâncreas e baço. Então, né, diante desse caso, dessa avaliação, foi realizada uma biópsia da massa, que saiu com diagnóstico de neoplasia maligna indiferenciada de pequenas células, né? E aí, né, quais seriam, né, as hipóteses que a gente pensaria, né? Uma massa, uma abdominal grande, né, já com repercussão, com uma LDH aumentada, então seria um linfoma linfoblástico, um linfoma não-Hodgkin linfoblástico, um linfoma de Burkitt, né, ou uma leucemia aguda. Então, diante disso, foi realizado o mielograma, que geralmente é, né, o primeiro exame que a gente realiza para avaliar. Então, esse mielograma apresentava 62% de blastos, né? Uns blastos de pequeno a médio, alguns com muito vacúolos, né? Com predomínio. Quando a gente relembra outra vez a morfologia, né, da classificação FAB, esses blastos, né, é muito compatível, né, na morfologia com a L3, né, são células maiores, com vacúolos e uma certa basofilia. Só que no nosso caso aqui, a gente quase não conseguia ver, né, esse grau de basofilia, mas os vacúolos, né, opa. Então, o mielograma, ele era uma medula hiper, né, com 66% de blastos de características linfóides, né, então, na sua maioria, eles eram de grande tamanho, né, a gente pode ver aqui uns menores, uns maiores, com alta relação núcleo-citoplasmática, então, pouquíssimo citoplasma, quando eram, né, aqui não está muito para a gente observar, mas era um citoplasma basofílico com vacuolizações citoplasmáticas. Isso é o que mais chama a nossa atenção nessa morfologia. O núcleo é grande, né, praticamente arredondado ou oval, e cromatina frouxa e poucos nucléolos, e nucléolos pouco evidentes, né, tiveram uma certa dificuldade. As outras séries estavam hipoplásica. Então, a conclusão morfológica foram os achados morfológicos, estão sugestivos de leucemia linfóide aguda, classificação FAB e L3. E aí? Será que é? Né? Então, a gente, né, diante do quadro clínico dele, do quadro de imagem e dessa medula, né, a gente pensou no linfoma de Burkitt que leucemizou, uma leucemia de Burkitt, né, leucemia que estava, ou uma outra leucemia linfóide aguda. Então, só que o que a gente, né, conseguiria, né, definir, principalmente a LLA, né, aqui tem novamente uma morfologia, né, dos blastos L3, aqui comparando com o nosso caso, se a gente pensasse numa LLA L3, mas a única forma, né, da gente conseguir fazer essa distinção seria pela imunofenotipagem, né? Então, a imuno, ela mostrou que era células linfóides B, né, 19, 10, 22, 79A, né, tinha um IgM positivo de citoplasma, um 20 parcial. Aí a gente começa a pensar assim, bom, Burkitt, que é uma LL, que é uma célula B mais madura, o 20 era esperado ele ser mais homogêneo e forte. Dos negativos, né, 34, que às vezes pode acontecer mesmo, de T, ele foi descartado, 7 CD3 de citoplasma, 13, né, de mieloide, 13 MPO, as cadeias,
né, de cadeia pesada, IgM, de membrana, foi negativa, e as de cadeia leve, capa e lambda negativo, né? Então, aqui a gente já viu que não é um quadro, um imunofenótipo compatível com de linhagem B madura, né? A citogenética deu 46XY. Então, só relembrando aqui onde que a gente classificaria do ponto de vista imunofenotípico, né? Ele é uma leucemia que tinha um CD10, né? Tinha um IgM de membrana, né? Aqui, ó, de citoplasma, desculpa, mas de membrana e capa e lambda negativos, né? Então, a gente fechou esse caso como uma leucemia, uma LLA para B, né? Nesse caso, às vezes a gente, né, muitas vezes a gente, igual aqui a citogenética, a gente acaba não conseguindo definir, né? Eu não sei como que foi a biologia molecular, mas na LLA, ou Burkitt, se for, né, que tem a alteração CEMIC, ou no linfoma de Burkitt, a citogenética, né, que seria 814, ou então, às vezes é muito difícil a gente conseguir pela citogenética tradicional, uma vez que é uma mutação muito críptica, né, então, às vezes é necessário, nos casos de suspeitas de Burkitt, a gente fazer o FISH, que em muitos serviços é mais difícil, né? Sandra? Oi. Você quer... Obrigada. Eu estou pensando, está tão interessante que acho que eu me envolvi aqui. Mas assim, nós ainda não recebemos perguntas, mas eu acho que principalmente desse último caso que a Mítica apresentou, deve ter um monte de dúvida, eu acho que vocês já podem estar mandando, a gente responde mais para o final também, mas como ainda não temos perguntas, acho que a gente pode passar para os casos de LMA, e ao final nós voltamos a falar das linfóides assim que as dúvidas aparecerem. Tá joia. Então, o terceiro caso é um menino de 4 meses, da cor branca, e tinha história, né, de 2 meses com adenomegalia cervical e febre. No exame, era hipocorado, tinha alguns nódulos endurecidos, violáceos, em região dorsal do tórax. Ao exame clínico, tinha essa massa ganglionar de 7,5 de diâmetro, endurecida, aderida a planos profundos em região cervical bilateralmente. No abdômen, um fígado a 1 centímetro do rebordo costal e um baço a 6 centímetros, né? Então, ele tinha essas lesões violáceas e também uma esplenomegalia. O hemograma, ele apresentava uma anemia, né, compatível com avaliação clínica, um leucócito de 13.000, e no diferencial, né, foi observado 23% que foram considerados como linfócitos atípicos, uma plaquetopenia e uma LDH aumentada. Então, foi feito um mielograma. Esse mielograma, ele teve uma punção seca, e diante disso foi feito uma biópsia de linfonodo, e essa biópsia, ele foi laudado como linfoma não Hodgkin difuso tipo linfoblástico, né? Só que foi feito o outro mielograma, depois da biópsia, né, enquanto a biópsia corria, repetiram o mielograma, e nesse mielograma a gente já vê que é uma medula que já está mais, né, conseguiu material, está aí, uma medula com uma monotonia, né, esse aqui no momento menor, então a gente vê ainda o mesmo tipo celular, né, bem infiltrado. Quando a gente
observa num aumento maior, a gente vê esse tipo celular, com as células, né, pequenas a médio, com algumas projeções citoplasmáticas, né? Aqui a gente consegue ver também, tipo assim, um agrupamento, né? Aqui e aqui também, né? Então, eram uns blastos que não tinha grânulo citoplasmático, né? Tinha uma certa basofilia. Então, esse mielograma, ele era uma medula, foi hiper na sua avaliação, tinha 90% de blastos de pequeno tamanho, com citoplasma discretamente basofílico, né? A gente pode observar nessas imagens. Frequentemente apresentando projeções, isso chama muita atenção da gente. O núcleo era arredondado, cromatina frouxa, nucleolos pouco evidente também, e tinha presença de pequenos aglomerados que a gente já tinha comentado anteriormente. As demais séries hipoplásicas. Então, a conclusão foi medula óssea compatível por infiltração de células anômalas, sendo necessário estudo imunofenotípico para a definição dessa linhagem envolvida. Né? Então, diante desse caso, uma criança com 4 meses, aquela massa, aquela medula, e aquela morfologia aqui, né, que é a medula dele, assim, difícil da gente fazer uma definição, o que poderia ser, né? O que pensou-se? Era um neuroblastoma, uma LLA, uma LMA, né? Então, isso aí foram o que foi aventado, e a gente entra naquele dilema, né? Como definir o diagnóstico. Só que hoje, na nossa rotina, isso tudo é muito rápido, né? Porque ao mesmo tempo que a gente faz o mielograma, a gente está também coletando a amostra para os outros estudos, né? Para imuno, para citogenética, para biologia molecular. Então, a imuno, ela apresentou um 34, então, marcador blástico bem precursor, 2 marcadores mieloides, 117, 33, né? E um 61, que é um marcador que define linhagem megacariocítica, igual o 42B também, né? Os marcadores negativos, né? Descartaram linhagem linfóide A, B, linfóide T, né? Aqui o CD10 também foi negativo, uma linhagem de componente monocítico, aqui o 13, né, de mieloide, e uma MPO negativa, né, apesar de ser megacariocítica tudo, na megacariocítica, a gente pode ter MPO ou negativa, ou positiva fraca, ou parcial, né? Então, esse diagnóstico, ele foi fechado como uma LMA M7, né? É um caso, assim, quando eu vi o caso, né, que foi o caso que a Lúcia mandou, eu falei assim, nossa, é muito, né, desafiador, porque ele fez uma biópsia, depois saiu a biópsia, e uma biópsia que, né, não sei se vocês... A biópsia tinha saído como um linfoma não Hodgkin difuso, né? Mas quando a gente lembra, né, do caso clínico, a gente tem uma criança de 4 meses, né, com essa adenomegalia, uma esplenomegalia, a gente pensaria, deve ser pela clínica, pode ser que seja um linfoma mesmo, né? Mas com 4 meses não é o habitual, né? E nesse caso de CM7, ele tinha um leucócito de 13.000, que era uma coisa também que não é o habitual da gente observar, né? Geralmente esses meninos, eles arrastam muito para a gente poder fazer o diagnóstico, às vezes ficam com uma pancitopenia, com uma neutropenia importante e, às vezes, com plaquetopenia também, né? Essa esplenomegalia também, eles, às vezes, muitos apresentam, né, uma esplenomegalia associada. Então, esse caso a gente fechou, né, como uma M7. O próximo caso é uma menininha de 4 anos, ficou parda,
ela tinha manchas roxas no corpo, né? E ao mês, essas manchas se intensificaram em quantidade e tamanho. Ela procurou o hospital com queixa de, além disso, tinha febre, hematomas e palidez, negava a perda de peso, sangramentos espontâneos e dores ósseas. E tinha relato de episódios frequentes de infecções de vias aéreas. No primeiro, no exame clínico dela, o estado geral até era preservado, estava hipocorada, aparelho cardiovascular sem alteração importante, o respiratório também, o abdômen não tinha, era flácido, indolor, o fígado só sob o rebordo, não apresentava nem massas, nem esplenomegalia, extremidades sem alteração, orofaringe também. Da pele, ela tinha hematomas em região do dorsal, membro superior esquerdo, membros inferiores e frontal esquerda. Gânglios periféricos, linfonodo cervical anterior inguinais, bilateralmente indolores, móveis menos de 1 centímetro, né? Muito parecendo mais gânglios reacionais aqui. Então, o que chamava atenção eram esses hematomas. O hemograma que foi realizado, primeiro, ele apresentava uma anemia, condizia com a avaliação clínica, né? Tinha uma hematoscopia, uma macrocitose, eritroblastos, uma leucometria baixa, né? Já uma leucopenia, e no diferencial tinha uma neutropenia, mas tinha 4% de blastos. E uma plaqueta 49 mil. A gente até fica assim, 49 mil e com tanta manifestação, né, de hematomas, tem uma certa dissociação aí. Aí a gente já começa né, a pensar em qual que é o mais provável diagnóstico. Diante disso, foi feito um mielograma, no sangue periférico, desculpa, foram observados aqueles blastos, um blasto grande, né, muito granular, a gente vê que o núcleo é um núcleo, né, rechaçado, aqui a gente não consegue ver se tem se tem nucleolo, né, mas aqui a gente não consegue ver aquela região de Golgi, então isso aqui é um promielócito, né, atípico. O mielograma que foi realizado era uma medula que estava cheia, né, e lotada, né, gente, praticamente todas as células, né, no mesmo estadio, né, que a gente tem predição de maturação, uns promielócitos, olha, com inúmeros bastonetes de Auer, né, às vezes a gente fala feixes, bastonete de Auer empaliçada, né, nesse caso aqui também, muito, né, exuberante, aqui é uma lâmina, assim, que quando a gente vê, é uma lâmina bonita, né, apesar do diagnóstico, né, aqui é um diagnóstico compatível com LMA-M3, mas que, nesse caso, uma M3 hipergranular, a clássica, muitas vezes ela não dá dúvida, né, e é um dos casos que a gente comenta muito, né, com os residentes, olha, gente, a morfologia, ela é importante, a M3, então, a gente tem que estar muito segura, né, porque é uma dos subtipos que a gente não espera citogenética, a gente não espera biologia molecular, né, a imuno pode não ajudar, então, é a morfologia que vai definir e que a gente vai começar, né, o início já, praticamente na hora, né, que a gente fala, do ATRA, né, que tem um papel fundamental, né, do seu início precoce na morbidade e no resultado do prognóstico, né. Então, esse é um caso que a M3 granular não tem muita dificuldade.
mas a gente tem que ficar atenta, são para as variantes. Então, aqui é um caso, aqui é a hipergranular, que às vezes a gente não tem dificuldade, como eu comentei, mas a hipogranular, a variante, ela é que cria, né, mais dúvida, e que muitas vezes a gente tem que pedir opinião de outro morfologista que tem mais experiência e tentar. Por quê? Os promielócitos, né, da variante, eles às vezes confundem, e às vezes é um diagnóstico diferencial morfológico com componente monocítico, né? Porque são células que têm o núcleo, às vezes, convoluto, né? Às vezes eles são dobrados entre si, às vezes eles formam umas figuras de 8, né? E não tem tanta, são hipogranulares, e muitas vezes, raramente, a gente consegue ver um bastonete de Auer, né? Então, essa morfologia é uma morfologia que eu acho assim, que a gente tem que estar bem seguro, ver bastante, ter dúvida, discutir com o caso, que é a variante. A variante, ela também pode auxiliar aqui, ela é caracterizada, igual no caso que nós apresentamos, tinha uma leucopenia, né, que é o habitual, a gente observar nas M3 típicas, mas na variante, ela é muito comum a gente ter uma leucocitose, né, leucocitoses, às vezes, assim, exuberantes, né, mais de 50, 100 mil, né, então isso é um chamado para a gente tentar conseguir, né, definir e iniciar um tratamento, o ATRA, até que a gente tenha os outros resultados. O próximo caso é uma adolescente, 15 anos, sexo masculino, tinha uma queixa de dor de garganta de mais ou menos um mês, com isso tinha uma odinofagia e mais febre na história atual, e com isso ele utilizou penicilina, benzatina, amoxicilina e um anti-inflamatório. Ele queixava de inapetência, astenia e também tinha uma palidez. Relatava ocasionalmente epistaxe e gengivorragia. Ao exame clínico, ele, estado geral regular, mas ele era hipocorado, chamava atenção na orofaringe a hipertrofia gengival, que eles acharam importante, mais acentuada em face lingual, palatina, com pequenos pontos de sangramento. Os linfonodos submandibulares e cervicais eram palpáveis, móveis, fibroelásticos, indolores, nada que chamasse atenção. O abdômen não era normotenso e tinha um fígado palpável a 2 centímetros. Testículos tópicos sem alteração. Então, o hemograma que foi realizado, o que a gente observou? Tinha uma anemia, né, de 5,5, uma leucocitose, 32.600, com leucopenia, com neutropenia, né, e 82% de blastos, e uma plaquetopenia, né. Diante disso, foi feito o mielograma, desculpa, aqui foi o sangue periférico ainda, mostrando os blastos, né, que a gente tem um linfócito, mas a gente vê umas células, né, maiores, muitas vezes aqui ocupando quase todo a célula, uma relação núcleo-citoplasmática aumentada em algumas células, mas em outras, né, lembrando muito, componente monocítico, né, aqui seria um promonócito, né, e um mieloblasto, um componente monocítico, um blasto. O mielograma, ele tinha 90, quase, né, praticamente, de componente monocítico, tinha monoblasto, promonócito e monócito displásico e raros mieloblastos. Então, aqui, ó, a gente vê que, às vezes, os componentes monocíticos, eles são muito grandes, né, eles destacam do tamanho de outras células, aqui estava tão
cheio, que aqui a gente não tem outra célula para comparar, mas às vezes ocorre dificuldade de saber o que é um monoblasto, o que é um promonócito, né? Então, se a gente for ler, tem vários critérios, mas a Bárbara bem, ela define bem, assim, né, mais fácil para a gente, que o monoblasto seria aquelas células, além de ser maiores, tem o núcleo, né, uma relação núcleo-citoplasma muito aumentada, tem o núcleo, a cromatina nuclear bem regular, né, então ela é bem redondinha, né, às vezes com nucleolos, às vezes, proeminentes, e um citoplasma é um citoplasma, assim, é azulado, mas acidentado, né? A gente tem a sensação que ele que é um citoplasma, eu uso a expressão assim, meio fosco também, né? Já os promonócitos são, né, mantém aquela o tamanho, mas acontece que a partir do momento quando você já tem a indentação, né, igual nesse aqui, a gente já considera, né, a Bárbara bem considera como promonócito. Então, isso aqui foi uma medula, né, que estava infiltrada por esse componente, né, então, morfologicamente, é uma medula que foi definida como uma LMA M5 da classificação FAB, né? É claro que teve os outros exames, citogenética, né, para ver se não tinha inversão 16, a biologia molecular também, que faz a complementação. Né? Nesse caso, eu acho que é importante a gente ressaltar, né, do componente monocítico, a hiperplasia gengival, que é um achado muito frequente nesse subtipo, né, de componente monocítico, às vezes também lesões de pele também, mas a hiperplasia gengival é um sinal que chama muita atenção para a gente pensar em LMA com componente monocítico. Oi, Mítico, obrigada. Mandem as perguntas, por favor. Nós recebemos 3 perguntas já das LLAs, acho que a gente poderia voltar então, porque depois a gente fecha essa sessão leucemias. Sim. E uma pergunta no primeiro caso, se ele quer saber se haveria ou não, se você saber se teria ou não o rearranjo do MLL, isso mudaria a estratégia terapêutica? O primeiro caso foi uma LLA que a gente considerou como ProB, né? Era um menino de 1 ano e 2 meses, né? Na ProB, realmente, a gente tem a tendência maior de você ter o KMT2A, que é a nova nomenclatura, com LML, né? É esperado, mas tem vários protocolos, né, de tratamento que principalmente quando é lactente, que faz a diferenciação se você tem um rearranjo ou não, né? Então, isso às vezes muda, sim, a proposta, não a proposta terapêutica, mas, assim, às vezes a proposta e a avaliação, né? O acompanhamento, a gente sabe que o prognóstico é um pouquinho pior, né, do que as outras alterações, aí provavelmente mudaria, sim. Obrigada, Mítico. Em relação ao segundo caso de LLA, a pergunta é qual foi o diagnóstico na biópsia da massa abdominal? A biópsia foi uma neoplasia maligna indiferenciada de pequenas células, né? Por isso que quem estava acompanhando ficou sem saber, né? Assim, as hipóteses poderia ser um linfoblasto, um Burkitt, ou uma leucemia aguda, né? Pela morfologia, né? Ou então um outro tumor também, nada impede, né? Essas indiferenciadas de pequenas células.
Mas aí foi feita, né, essa biópsia. Geralmente a biópsia, ela é um resultado, ela vem um pouquinho depois, né? Então, acabou o mielograma, né, que a primeira, o mielograma apresentando essa morfologia, né, e que foi a morfologia, ela foi compatível, era compatível com a morfologia FAB3, né, por isso que a gente pensou, um linfoma leucemizado, Burkitt, ou uma LLA, né, outra que não, L3 ou Burkitt, e aí que foi feito a imunofenotipagem, né? Porque hoje a gente está assim, a biópsia acontece, mas isso que é bom de fazer mato, né? Você vê a lâmina, é claro, quando uma lâmina é uma lâmina que é seca, igual foi nos outros casos, isso dificulta, mas se você tem o material, geralmente você já colhe para imunofenotipagem, para a citogenética e para a biologia molecular, né? É um combo, né? Que antigamente, né, a gente começava, se fazia só o mielograma, depois avaliava, não, é isso, aí fazia outras coletas, né? Então, a biópsia, ela acaba ficando um pouquinho o resultado mais para depois. Provavelmente, na hora que saiu o resultado, já tinha o resultado do estudo imunofenotípico. Ainda no caso 2, esse aí, né? Se teve imunistoquímica desse material e se essa hipótese de neoplasia indiferenciada poderia ajudar a excluir linfoma de Burkitt diante da possibilidade de mutações crípticas ao cariótipo de medula óssea convencional. Olha, a imunistoquímica eu não sei te falar se teve, provavelmente deve ter sido feito, né? Eu acho que o caso ele foi focado em alguns pontos em que teve aqueles resultados que foram definidores, né? Mas realmente, né, quando você só vê o anátomo patológico, né, diferenciado de pequenas células, né, ali, às vezes, tem até aquelas, né, diferenciadas, azuis, que entram também até os outros tumores, né, e para L3, geralmente, você tem é difícil, né, a realização de CMYC habitualmente, né, são poucos os serviços, principalmente quando é serviço da rede SUS, né, mas, e são críticas mesmo, mas assim, eu já tive vários casos em que era Burkitt, L3, e a gente conseguiu a citogenética, que não é o habitual, porque ela realmente ela é críptica, conseguiu observar a translocação 814, né? Obrigada. Passando para as mieloides agora, pergunta se o ATRA deve ser iniciado em pacientes com morfologia compatível com LMA-M3 antes do resultado da citogenética ou da biologia molecular. Sim, até por isso que eu frisei bem a segurança que a gente deve ter numa suspeita de uma M3, né? É claro que na M3 você vai ter não só a morfologia, mas você também vai ter o quadro clínico, né? Mas hoje em dia, assim, tipo, o que a gente fala, é uma lei, né? Às vezes, se você tiver dúvida que é uma M3, né? Pelo menos no serviço, você entra com o ATRA. Né? Então, antes de você já começa a entrar antes de ter os resultados. Bom, obrigada, Mítico. E no caso do que foi apresentado, no primeiro caso de LMA de punção da medula seca, fazer a biópsia da medula óssea poderia ajudar alguma coisa? Você fala esse caso aqui, né? O caso 3, né? Foi feita a biópsia do linfonodo, mas talvez uma biópsia de medula óssea poderia ajudar em alguma coisa. Sim, às vezes pode ajudar, mas para a gente fazer a avaliação do estudo para definir mais a linhagem, né?
o aspirado e a imunofenotipagem, ela é um pouquinho melhor do que o estudo imunistoquímico, né? Que às vezes o estudo imunistoquímico, primeiro porque a biópsia vai demorar um pouquinho, né? Depois, além de demorar, vai ter o estudo imunistoquímico, eu não sei como que funciona na maioria dos serviços, mas assim, onde eu trabalho, aqui no HC, a gente faz a biópsia, então a gente vai ter mais de uma semana para a gente ter aquela primeira avaliação do estudo, né, patológica, para depois, dependendo do que foi visto, fazer uma citoquímica, uma imunistoquímica, então a gente demora muito tempo, né, e tem alguns marcadores de imunistoquímica, que eles não são tão disponíveis igual a gente tem para na imunofenotipagem, né, mas nesse caso aqui, que foi seca, né? E era uma M7, a imunistoquímica, provavelmente, ela iria conseguir, sim, fazer a definição, né? Qual dos marcadores. Mas a gente, de rotina, a gente faz isso. Nós já tivemos casos de M7 em que foi seca, seca, seca o tempo inteiro, né? E a gente não conseguia material nem coletar a biópsia e tentar processar a biópsia na imunofenotipagem, né? Que às vezes a gente lança a mão, né? Dessa alternativa, a gente conseguia. E foi a anatomia patológica que conseguiu definir e que fez a imunistoquímica. Muitas vezes esses quadros de M7, ela é muito arrastada, né? Às vezes a gente custa muito para poder definir o diagnóstico, mas pode sim. Obrigada. Mais uma em relação a M3, se tem algum padrão específico na imunofenotipagem? Olha, eles falam o seguinte, às vezes a gente tem, tipo assim, que a gente fala tamanho, granulosidade, né, que é muito, que é muito típico, às vezes a gente tem aquela autofluorescência por causa dos promielócitos, né, mas o perfil do promielócito ali vai ser o de um promielócito de termo de vista imunofenotipo muito semelhante a um normal, né, e às vezes você tem uma leucemia M2, né, que você tem, que não está completamente, você pode ter uma M3, que ainda não está completamente infiltrada, né, você tem duas populações, como ao contrário também, uma M2, muito hipergranular, que também na imuno pode confundir, né? Mas é claro, assim, que muitas vezes você consegue, não, pela imuno, pela morfologia, a chance mais provável, porque a gente sabe que a M3 da imuno, a gente vai ter perda de DR, o 34 vai ser negativo, mas na variante, o 34 ele é positivo, né? Então, são coisas que pode confundir também. Mas tudo, eu acho assim, no diagnóstico, eu acho que tudo assim, nada é um exame sozinho, né? Então, a gente faz hoje a avaliação, cada exame, né? Cada metodologia complementando um ou outro para chegar o diagnóstico mais definitivo. Bom, muito obrigada, Mítico. Acho que mandem perguntas e vamos dar sequência agora aos nossos casos aqui. Está muito bom. Eu sei que o Eduardo está aí, você pode me ajudar também, Eduardo. Ele está sem som. Que pena. Que pena. Pena mesmo. Já lamentei muito aqui. Uhum. Então, nós vamos para o sexto caso, né? Esse aqui foi o último, né? Que foi como M5. Então, o sexto caso é uma criança feminina de 7 anos, da cor parda. Ela queixava uma claudicação há uma semana. Na história da moléstia atual, tinha dor em membros inferiores, claudicação uma semana, isso evoluindo, essa dor
para o quadril direito, quando ela deambulava, e relatava melhora após o uso de pomadas anti-inflamatórias. Teve uma piora progressiva da dor, que evoluiu também para o quadril esquerdo, e começou com febre em torno de 38 a um dia. Foi procurar o PA, foi avaliado pela ortopedia, que solicitou alguns exames complementares. Ao exame clínico, ela tinha até um bom estado geral, era hipocorada, orofaringe não tinha nenhuma alteração, tinha linfonodos da cadeia cervical e femoral bilateral, mas fibroelástico pequenininho, né, nada de importante, tórax e sem alteração, aparelho cardiovascular também. O abdômen também era abdômen flácido, indolor, tinha um baço a 1 centímetro do reboto costal esquerdo, o fígado não palpável e não foram evidenciadas na palpação nenhuma massa. Membros inferiores também, não tinha nada, assim, relevante, a não ser que ela reclamava uma dor quanto à mobilização passiva bilateral. Então, o hemograma que foi realizado, a gente já observa uma anemia, né, que era, assim, correspondendo muito à parte clínica dela, um leucócito, o restante dos exames, sem nenhuma importância, a não ser uma plaqueta, discretamente, né, 145 mil. A não ser essa anemia, não foi observada nenhuma alteração relevante. Foi feito um mielograma, esse mielograma foi extremamente hipocelular, então a gente quase, né, a gente só vê as hemácias aqui, às vezes um linfócito ou outro, né, a gente não sabe se foi uma medula hipo, se foi uma medula, né, diluída, mas assim, nessa imagem aqui parece mais que foi hipo, né, porque a gente não vê aquelas espícula, né, resto de gordura, nem nada. Então, foi repetido o mielograma, então teve nova coleta, então a gente sempre tem, é uma coisa que a gente sempre tem que persistir, né, a gente não tem jeito de avaliar, essa medula foi hipo, ou às vezes uma medula não tão hipo lá, mas uma medula que foi diluída, e a gente tentar fazer uma avaliação numa medula sem uma representatividade boa, né, então a gente sempre, não pode, a gente tem dó, né, mas a gente tem que persistir, não, vamos ter que repetir, né. Então, aqui, nesse novo mielograma, a gente já vê que a medula já está mais hiper, né? E chama atenção, no aumento maior, aqui tem, parece um mega, né? E chama atenção esses aglomerados. Olha, aqui tem um aglomerado, aqui também, aqui outro, né? Isso chamou atenção. Quando a gente observa aumenta, né, na microscopia, a gente aumenta o foco, a gente consegue ver ainda que essas células, né, parecem que elas formam mesmo, não é um capricho, né, do esfregaço. Então, a gente tem essa que tem até pequenas, né, aglomerados pequenos, ou aglomerados maiores. A gente aumentando mais, então, a gente vê, olha, um deles, né? Então, a gente vê esse fundo, essa substância hialina, né? Como se fosse uma cama, uns blastos, né, maiores, uns outros menores, e a gente vê essa substância meio hialina, às vezes ela saindo, né, assim, ó, das células, formando uns filamentos, que é muito característico, a gente define como uma neurofibrila. Então, esse mielograma era um material, era hipercelular, tinha uma série eritrocítica hiper, sem nenhuma alteração importante, né? Então, aqui a gente está vendo a descrição, né, de um laudo de medula, né, que a gente faz avaliação global, a série
o índice GE, aqui foi colocado, a série eritrocítica está hiper, mas a maturação foi mantida, a série granulocítica também, com maturação preservada, linfoplasmocitária também sem alterações, a monocítica macrofágica também não foi visto nenhuma alteração, a série megacariocítica foi avaliada como hipoplásica. E foram observados inúmeros agrupamentos, né? Esse aqui é um deles, de células anômalas à medula, né? Porque assim, a gente vê célula que a gente não consegue, às vezes é bilobulada, né? Não consegue ver a membrana, membrana celular, assim, bem típica, de linhagem não hematopoética. Essas células são de tamanho médio, com alta relação núcleo-citoplasmática, né? Então, você vê que predomina, mas você quase não vê citoplasma na maioria. E, quando tinha o citoplasma, ele era basofílico e tinha algumas projeções, né? Aqui tem uma delas, né? Algumas células são de grande tamanho com binuclearidade, né? Então, aqui pode ser que essa aqui seja, né? Mas eles, durante a avaliação do melograma, foi observado. Observa-se presença de substância hialina fibrilar, né? Entre as células, que são essas aqui, ó, né? Às vezes formando esse fundo, e algumas com projeções alongadas, né? Aqui só tem um pouquinho delas, né? Então, a conclusão foi uma medula óssea com infiltração difusa por células de linhagem não hematopoética. É necessário estudo imunohistoquímico para definição, né? Então, na imuno, foi feito na imunohistoquímica e no anátomo foi definido como um caso de neuroblastoma, né? Às vezes, essas células, gente, é muito difícil a gente, né, quando vê essas infiltração por tumores, de definir, né? Eu acho assim, aqui tem alguns exemplos, aqui um rápido miosarcoma embrionário, né? Que a gente vê que uma célula, aqui está um mielócito, linfócitos são umas células, às vezes, maiores, né? Às vezes tem algumas projeções, aqui no retinoblastoma, aqui no aumento menor, e aqui num daqueles clusters, às vezes confunde, a gente diz, será que isso aqui pode ser um neuroblastoma? Então, assim, do ponto de vista morfológico, não tem jeito da gente definir, né? Igual no caso que foi apresentado, tinha aquelas fibrilas, né? Que às vezes é muito típico mesmo, neurofibrila, mas a gente não tem como condições de falar, é um neuroblastoma, né? Lembrando que nesses casos de infiltração tumoral, a gente sempre tem que fazer, normalmente, como a maioria das vezes são infiltrações focais, então, os protocolos, né, orientam a gente fazer nos dois, né, nas duas cristas, né, tanto o mielo quanto a gente avaliar, quanto principalmente a biópsia, né? Então, a biópsia aqui tem um papel primordial, porque pode ser que a gente, só o mielograma, ele não seja capaz de detectar, né? Então, tem que ser feito a biópsia. Nesse caso, né, deixa eu só mostrar aqui, eu não sei se vocês têm costumes, ter alguns locais que, quando a gente faz a biópsia, né, ou do linfonodo, principalmente, ou da massa, a gente faz o imprint, né? É muito interessante, não é que a gente vai dar o diagnóstico, não, mas pelo menos a gente fica uma previsão, né, daquele caso, tem uma linfadenomegalia, esse aqui é um caso de Hodgkin, então a gente conseguiu ver as células de Ritzenberg, né, bem bonitinhos. Isso aqui é o mero imprint, né, na hora que eles fazem o gânglio, eles simplesmente tocam, né, na lâmina, e a gente faz a coloração. Aqui foi um linfoma de Burkitt,
né? Aqui tem até uma mitose, e aqui um retinoblastoma, né? Porque o que era esperado aqui é se ter só linfócito, e aqui, se a gente, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas assim, nesse, né, aqui a gente tem tipo um aglomerado, às vezes formando a célula sensício, né? Nesse caso, que o hemograma dela, né, ele não tinha, ele tinha um leucócito normal, né? É comum a gente ver, quando tem uma infiltração medular por tumor, você tem uma leucocitose, né? E às vezes você tem um escalonamento, né? Da série granulocítica, às vezes pode ter eritroblasto, né? Isso é muito por causa de uma reação leucoeritroblástica que acontece por causa da infiltração tumoral, né? Esses tumores, às vezes, eles acabam prejudicando a barreira, né? Da medula com os vasos, e aí você acaba tendo liberação desses elementos mais imaturos, né? Não é infrequente a gente a gente pegar a interconsulta, né, de um paciente que está com alguma suspeita e tem uma leucocitose, que a gente fala, ele tem uma leucocitose com desvio, né? E na realidade, isso aí é mais uma reação. Quando a gente faz um mielograma, a gente às vezes consegue observar ou a infiltração, ou se não, os outros exames propedêuticos, né, adicionais que são realizados. Ô, Sandra, eu sigo por último caso? Não, vamos ficar, porque que eu estou apaixonada por essa sala de Rod, que está muito linda. Não acredita. Muitas vezes a gente vê muito, né? Em atos e tudo, a gente fala assim, não acredita só em figura. Então, mas ao vivo. Tá. Não, está muito lindo. Bom, enfim, vamos voltar. Uma pergunta. Por exemplo, a infiltração pelos tumores sólidos, dependendo da intensidade dessa infiltração, você pode ter várias células doentes. Isso aí poderia confundir com um diagnóstico de uma leucose aguda, se tendo essa substância hialina fibrilar, seria um indício que não é. Aí, como que aqui é o imprint, mas às vezes o imprint você não percebe. Como fazer, existe essa possibilidade de diagnosticar ou não com uma leucose, dependendo da intensidade, e se teria uma maneira de diferenciar olhando na lâmina ou só com a complementação diagnóstica? Olha, Sandra, sim, às vezes pode confundir, porque às vezes, geralmente na maioria dos tumores sólidos, a gente tem essa infiltração mais focal, né? Então, é daquela que a gente vê quando a gente vai. Então, assim, é muito importante a gente fazer a avaliação no aumento menor, né? Para a gente ver. Às vezes a gente a gente fica com uma ansiedade muito grande e acaba a gente não fazendo avaliação no aumento menor para ver como que está a distribuição e a celularidade. Então, a maioria, a gente geralmente vê esse tipo de infiltração nos tumores sólidos mesmo, né? Os aglomerados e tudo. Só que tem alguns casos que a gente tem uma infiltração mais disseminada, ou então, às vezes, a gente consegue, dependendo, às vezes, pega, né, no foco onde foi a aspiração, pega num foco desses e vem. Mas, às vezes, tem sim, a gente pode. Então, tem muitos casos, principalmente neuroblastoma, que você tem uma medula muito infiltrada, né, toda disseminada, dá dificuldade para a gente falar se é um linfoblasto ou não, tá? Às vezes você não vê essa substância hialina, você vê só as células individuais, e muitas vezes a gente pode confundir com linfoblasto, sim. Né? Às vezes eles tem até um caso que eu vi que a medula ela era um neuroblastoma e parecia uma L3, né? Com muito vacúolos, que chamou atenção, né? Mas geralmente o diagnóstico diferencial vai ter que ser mesmo pela imunofenotipagem,
né, para a gente tentar definir essa linhagem. Nos tumores, geralmente tumores sólidos, né, o que a gente observa na imuno, ela já vê, a gente já consegue ver, definir, né, que não vão marcar com nada, né, geralmente, como não é, às vezes, uma célula hematopoética, ela já dá um CD45, que é um marcador que define a linhagem hematopoética. É claro que tem alguns elementos que são negativos, mas ela já mostra, a gente já observa, assim. Mas a morfologia só, ela não dá para a gente caracterizar, não definir. Estou recebendo aqui vários parabéns pela aula, estou adorando, mas está ótimo mesmo. Continuando, você já começou a falar da imunofenotipagem, mas eu vou fazer a pergunta, que vieram duas perguntas parecidas, se tiver alguma complementação, que comentasse os achados mais comuns de imunofenotipagem dos tumores sólidos, e quando a infiltração é por um tumor sólido, se você sempre indica a imunofenotipagem, qual o perfil esperado dessa imunofeno? Olha, eu não tenho muita vivência, a gente não costuma fazer muito imunofenotipagem de tumores sólidos, não, né? Tem vários grupos que já tem os marcadores específicos, né? Mas no serviço, a maioria dos serviços, eles são mais direcionados para neoplasias oncohematológicas, né? Então, no caso aqui do neuroblastoma, a gente geralmente vai observar que não tem daqueles marcadores, né, de linhagem hematopoética, eles vão ser negativos, às vezes tem um 117 positivo, né, que é um marcador, que é o c-KIT. Quando a gente chega a fazer imunofenotipagem, porque às vezes está com a medula infiltrada, ou tem essas células, a gente, na realidade, é feito mais um descarte, né, que não é uma doença de origem hematopoética, né, ou uma LMA, ou uma LLA, mas, e que é um tumor, né, não hematopoético, mas tem alguns locais que estão começando, principalmente quando eles fazem essas funções, né, fazem a imuno do próprio material do tumor. Mas uma pergunta é a seguinte, o percentual de neutrófilos segmentados também ajuda na avaliação de hemodiluição do aspirado medular e se tem algum valor de corte útil nesse sentido? É difícil, porque, assim, é uma daquelas, assim, como que a gente vai avaliar se aquela medula está diluída ou não, né? Então, quanto mais elementos maduros, por isso que a gente sempre tem que, quando a gente vai avaliar um mielograma, a gente tem que ter a história clínica, né, saber qual que é a história, o que a gente vai procurar, qual que é a impressão diagnóstica de quem está pedindo, e a gente tem que ter o exame, o hemograma, para a gente ver, né? Então, tipo assim, quando a gente vai contar, e você vê que tem mais elementos maduros, né, a proporção, provavelmente houve uma diluição, sim, né? E a gente sempre compara também, se você tiver alguma dúvida pela celularidade, é uma coisa que não está muito exuberante, a gente vai comparando com o sangue periférico, né? Ó, o sangue periférico, né, tá assim. E assim, a gente vê assim, olha, a plaqueta tá normal no sangue periférico. E aí eu olho na medula, eu não vejo mega. Falei assim, bom, essa medula já tá tendo algum problema, né? Ou porque se não tomou plaqueta, criança, tem uma plaqueta normal e uma medula que não tem mega, então a gente começa a pensar que essa medula teve diluição, né? Porque se fosse um quadro de uma aplasia, a gente teria o sangue periférico também já mostrando todo o quadro, né? E se fosse uma PTI, ao contrário, né? Então, a gente teria uma mega, né, série megacariocítica ou normal, ou então discretamente aumentada. Então, ajuda. Não tem
um limite de corte, não, né? Comparando, a gente não só os neutrófilos, como a gente também vê comparando com as outras séries, né? Vamos para o último caso, então, e aí depois a gente retoma as perguntas, senão já Já está do tempo. melhor. Já estamos no nosso tempo. Tá bom. Olha, esse é o último caso, né? É uma criança feminina, uma menina de 9 anos. Ela tem história de sangramento nasal, de 3 meses de evolução. A história aguda dela tem quadro de epistaxes recorrentes e está apresentando um empadelecimento progressivo. Relata que teve uma vacinação para a febre amarela e recente que apresentou lesões bolhosas em nádegas e região inguinal há 10 dias, com quadro de epistaxe. Permaneceu internada por 12 horas, não apresentou novo sangramento, foi liberada, só que retornou 3 dias após, com essa recorrência desse sangramento, agora de maior monta, associada a vômitos. Ao exame físico, mantinha um bom estado geral, era hipocorada, tinha os gânglios periféricos, nada digno de nota, o tórax também, o abdômen também sem alteração, não tinha visceromegalias, e tinha no exame na pele um hematoma na coxa direita, né? Quando avalia, né, na evolução dessa criança, ela tem, durante os 3 meses, ela mantinha esse quadro, isso é muito comum, né, a gente ter no dia a dia da gente, a gente pegar uma criança que a mãe com esses sintomas, ou então com um grau com uma anemia, né, que persiste, então, ou uma outra citopenia. Então, a gente observa nesses 3 meses que ela mantinha uma anemia, né, o leucócito, uma leucopenia, né, mas que era estável, a leucopenia, e uma neutropenia, né, que chamava muita atenção, 121 milímetros cúbicos, né, e essa neutropenia, ela persistia. A contagem plaquetária eram normais. Então, essa criança foi feito um mielograma, né, no mielograma, aqui a gente pode observar na primeira imagem, no nome de 10, que tem que era um pouquinho hipocelular, né? Aqui a gente vê alguns megas. Na avaliação desse mielograma, eles observaram que tinha mega, né? Displásico, né, com bilobulado. Aqui a gente tem um eritroblasto, também a gente não sabe, olha, que se acabou de dividir ou não, né, a gente não consegue individualizar. Aqui, um megacariócito, micromegacariócito, né, a gente vê que ele tem, aqui só tem mononuclear, né, ele aqui não sofreu divisão, mas um citoplasma já um pouquinho de plaqueta e um citoplasma mais granuloso, né. Aqui são os eritroblastos, né, a gente vê que tem uma certa predominância de série eritrocítica, né. Aqui na série eritrocítica, a gente vê uma displasia, né? Aqui um eritroblasto bilobulado, aqui está aparecendo, acho que foi uma plaqueta maior, né? Gigante. Aqui um eritroblasto já está, né, o citoplasma está praticamente igual a hemácia, então ele seria um orto, mas um núcleo muito ainda imaturo. Então, aqui a gente tem um assincronismo de maturação, né, núcleo citoplasmática, né, que são, muitas vezes a gente fala com alteração megaloblástica, né, aqui um segmentado, que aqui é tipo Pelger, né, está quase, né, com
formando segmentação, mas ele já é um segmentado mais maduro. E aqui tipo uma Cariorrex, né? Quase indo para Cariorrex, né? Um eritroblasto já com o núcleo já tentando desintegrar. Então, essa medula, ela foi considerada hipocelular para a idade, o GE 1:1. A série eritrocítica tinha uma hiperplasia, a gente pôde observar nos poucos campos que a gente viu que predominava mais, tinha uma deseritropoese acentuada, tinha pontes intercelulares, né, Cariorrex, né, que são aqueles núcleos que vão fragmentando, binuclearidade e núcleos foliares. A série granulocítica tinha uma acentuada desgranulopoese, tinha núcleos pelgueroides, a gente viu um lá, né? Tinha hipogranularidade citoplasmática, núcleos anelares, é aquele núcleo que fica assim, fica tipo um biscoitinho, né? Tinha uma dissociação maturativa. Linfoplasmocitária sem alteração, a monocítica macrofágica também não. Mega foi considerada hipo com dismegacariocitopoese acentuada, com presença de micromegacariócitos, megas mononucleadas, presença de megaplaqueta no sangue periférico e 1%. A conclusão foi como se, né, desse laudo saiu como citopenia refratária na infância, juntando, né, a evolução dela nesses 3 meses, daqueles hemogramas, e também desse mielo. Né? Então, aqui só para a gente só dar uma pincelada, né, que em 2016, a RU, ela reconhece a anemia refratária da infância como uma entidade provisória nas mielodisplasias, porque o clássico, né, das mielodisplasias, ela é muito mais aplicável, né, nos adultos, né? Em criança, a criança ficava muito sem preencher nenhum desses critérios. Então, em 2016, ela já entra como uma entidade provisória, né? Nesse quadro, né, de mielodisplasia, na hora que a gente vai avaliar, é uma medula que a gente tem que ter muito cuidado para avaliar, né? Às vezes é uma medula trabalhosa, porque a gente tem que ficar anotando, registrando as alterações de deseritropoese, tanto da série eritrocítica como da granulocítica, para a gente depois ter uma referência se essas alterações são relevantes, né? A gente considera geralmente acima de 10% de alterações, né, deseritropoéticas da eritrocítica e também da granulocítica. Aqui mostrando, né, um segmento só para a gente comparar, né, um neutrófilo normal com os grânulos, e aqui aquelas alterações pelgueroides, né, que a gente não consegue, o neutrófilo, ele não consegue sofrer, né, as segmentações. Então, eles ficam, né, aqui tipo assim, o pessoal, a gente vai ver muito em artigo, pince-nez, né, aquele tipo daquele óculos em francês, né, que é muito comum a gente ver isso. Aqui também, esse é o que dá mais dificuldade na hora que a gente está contando, porque uma célula menor, né, é um mielócito pequeno, né, tá, da tentação. Não, mas aqui é um núcleo que não sofreu, né, aqui já é um segmentado. E a gente vê aqui, ó, também, olha a diferença da granulação, né? A hipogranularidade, tá? Então, essas são as famosas alterações pelgueroides, né? Na série eritrocítica, a gente tem aqui só para a gente ter referência, né? A maturação da série eritrocítica, mas as displasias são imensas que a gente observa, né? Então, a gente tem eritroblasto bilobulado, né? Aqui também, bilobulado, aqui a gente tem uma fragmentação do núcleo,
que é muito comum a gente ver aqui, ó, né, a gente vê essa fragmentação, aqui aquelas alterações, né, megaloblásticas. Então, assim, o citoplasma é um citoplasma de hemácia já está maduro, já produziu, né, lá a sua hemoglobina, mas o núcleo ainda é um núcleo muito imaturo, né, então, aqui é o que a gente fala, maturação, né, alteração, maturação tardia, núcleo citoplasmático, né, e aqui uma ponte, né, às vezes a gente tem duas pontes, né, que é muito citado, pontes citoplasmáticas, né, que são essa aqui, ó, é de um núcleo, desculpa, ponte nuclear, que vai de um núcleo ao outro. Essa aqui é uma que a gente dá muita importância quando a gente está avaliando uma medula de mielodisplasia, né? Porque isso aqui geralmente reflete que está tendo alguma alteração na própria mitose, né? E pontes intercitoplasmáticas, né? Que é só mesmo muito comum nessas alterações megaloblásticas que a gente vê, ou anemia megaloblástica, ou anemia na célula de recuperação, né, que fica na hora que você já teve a separação das duas células, né, às vezes fica aquela fininha, né, deixa eu ver se tem alguma aqui. Aqui, ó, que provavelmente, né, eu não sei se seria isso aqui, porque ela não está saindo do núcleo, né? Ela deve estar com outra série eritrocítica, né? Então, essas são as alterações displásicas. Como eu comentei, a gente vai registrando cada alteração que a gente encontra, para depois a gente ver dentro daquelas de tantas da linhagem eritrocítica, eu achei mais de 10%, né? Então, isso é relevante, para a gente não ficar perdido, né? Na hora que está fazendo a contagem. Em relação à série megacariocítica, que é um mega normal, então aqui é um mega, né? Que tem vários núcleos, né? Porque a série, todas as outras séries na maturação, ela vai dividindo, a célula divide, né? À medida que vai maturando, você tem a divisão. Primeiro divide em 2 células, depois em 3, dependendo, né, de cada série granulocítica. Só que na série megacariocítica tem uma particularidade. O que vai dividindo é o núcleo. A célula não divide. Então, por isso que fica essa célula imensa com vários, né, núcleos, geralmente 16, 18 haploides, né, que vai dividir. Então, aqui é um mega, né, considerado normal, aqui um citoplasma mais granuloso, né, aqui já é o displásico, né, então aqui a gente vê, olha, pequeno, ele é, às vezes, mononuclear, né, que é muito comum, aqui a gente já vê ele, olha, bilobulado, foi o que a gente viu lá na nossa, na medula dessa paciente, às vezes um mega todo fragmentado, né, com vários núcleos. Então, são displasia. E no caso de mielodisplasia, né, a gente sempre tem que levar em conta que a gente tem que avaliar a história clínica, né? Então, não é só o primeiro exame e que tem alteração e um mielograma que vai definir, principalmente mielodisplasia em criança, às vezes é muito difícil, muitas vezes a gente não tem alteração citogenética, né, igual a gente tem no adulto, e a medula óssea da mielodisplasia em criança, mais de 50% é uma medula que é hipocelular, né, diferente da dos adultos, que você tem uma pancitopenia, mas uma medula hiper, né, então a gente tem que avaliar a história, seguir a criança,
ver o sangue periférico, né? Então, o Eduardo, mas o Paulinho, o tempo inteiro, né, nos 2 eventos anteriores, mostraram como que é importante. Então, a gente tem que pegar a lâmina, observar, até para ver, tem Pelger, né? Como que tá, e plaqueta, olha, tem plaqueta, né? Macroplaqueta ou plaqueta gigante, né? Que é uma coisa que às vezes não tem tanta plaquetopenia, mas tem já essas alterações, e às vezes, muito comum a gente ver na hematoscopia o dacriócito, né? A massa em gota, né? Que é comum. Então, a gente tem que aliar todos essas avaliações, né? Clínica, laboratorial hemograma, mielograma, biópsia, citogenética, né? E muitas vezes a gente fica anos para poder fechar o diagnóstico, né? Então, aqui, ó, eu estou finalizando, na morfologia, né, que é o nosso foco, a gente vai avaliar pelo sangue periférico, aspirado e a biópsia, né, com esses exames associados. E, para terminar, a citopenia refratária, né, da infância, e como eu comentei, é uma entidade provisória da RU desde 2016, ainda tem muitos estudos e critérios que ainda têm que ser avaliados, né, e um cuidado que a gente tem que ter, chamar muita atenção, é com anemia plástica severa, né, porque é uma medula, que às vezes é uma medula que é hipo, né, então ela pode, às vezes, da dificuldade, né, em relação a citopenias refratárias da infância. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, aí que entra muito a anatomia patológica, às vezes a imunistoquímica, né, então a gente tem que ter uma integração muito grande com o pessoal da anatomia patológica, porque muitas vezes eles não têm muita experiência em biópsia óssea, principalmente criança, né, porque não é um exame muito frequente, né? Então, a gente tem sempre que estar informando, olha, você descarta, se pode ser, né, uma mielodisplasia hipocelular, como que está a série megacariocítica, porque normalmente a série megacariocítica é uma das que chamam muita atenção nesses quadros, né? Então, é isso, gente. Olha, Mítico, fantástico. Obrigada. Você conseguiu dar uma resumida, mas infelizmente a gente vai ter que fazer as perguntas e encerrar, mas a vontade era de ir até meio-dia, 1 hora, mas vamos lá. Estão chegando aqui perguntas, mas eu queria fazer um comentário sobre as síndromes mielodisplásicas, que eu acho que a Mítico já colocou muito bem, né? A questão da aplasia de medula óssea, que às vezes a gente tem que ficar mais alerta, se não pode ser uma SMD hipocelular, enfim. Mas também tem um outro lado que eu gostaria que ela comentasse, por exemplo, essa criança que ela apresentou era uma criança pós-vacina, mas assim, eu já tive crianças que pós alguma vacina evoluíram para uma neutropenia, que foi descoberta, aí fez uma febre, aí foram coletar um hemograma, neutropenia grave, mesmo tendo sido associado à vacina ou à infecção, como ela manteve essa neutropenia grave, acabou sendo avaliada a parte da medula óssea, e ela veio com algumas alterações que poderiam lembrar síndrome mielodisplásica, né? Porque a gente não pode esquecer do leque de doenças que a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial. Então, tem descrição de micromega, de Pelger, de pontes citoplasmáticas, por aí, não nessa intensidade aí que a gente vê, como a Mítico apresentou na SMD, mas assim, eu queria que você comentasse alguma coisa assim, numa situação dessa, quanto que eu posso, não é uma SMD, ou eu posso esperar mais um pouco e ver o que acontece, eu tenho que fazer alguma investigação mais aprofundada já? O que você faria numa situação dessa? Nossa, Sandra, é muito difícil mesmo, né? Porque essas alterações displásicas, quando elas não estão tão importantes, mas às vezes elas estão leves ou moderadas, elas podem aparecer em muitas situações
na nossa prática de pediatria. Então, pode ser um quadro infeccioso, ou um quadro de alguma deficiência nutricional, né? Então, assim, pode ser, é muito reacional. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado na hora que a gente avalia, né? E não, igual eu comentei, a gente tem que seguir a criança, né? Às vezes, assim, é uma dificuldade muito grande, não só da gente, como também dos pais e do pediatra que acompanha a criança, que quer um diagnóstico, né? A tem neutropenia, que é um diagnóstico rápido, e muitas vezes o diagnóstico, ele não vem assim tão rápido, né? Então, normalmente a gente faz toda aquela propedêutica, igual de imunização, é muito comum, né? As crianças acabarem feito uma imunização e logo depois apresenta, e aí que eu acho que a gente tem que ter cuidado para não ir, assim, tanto é secundário só a imunização, né, porque muitas vezes acontece isso, a gente tem quadros, assim, que foi, teve uma imunização, aí ficou acompanhando, né, ou então, e também, assim, teve essa alteração e a gente já vai logo definindo, né? Então, muitas vezes é árduo mesmo. Então, o que a gente faz, assim, é tentar descartar, né? É claro que a gente vai para as coisas mais comuns da infância, que é o que predomina. Mielodisplasia é muito rara em criança, né? E ela vem muito com essa cara, né? Ela não é a cara de mielodisplasia de adulto. Às vezes vem só com uma citopenia, só assim, ou uma anemia, ou às vezes só uma plaquetopenia, que não é tão relevante, ou então só uma neutropenia. Mas, assim, a gente vai tendo que acompanhar mesmo. Então, a gente acompanha, a gente repete né, essa abordagem toda tem alguns serviços que dependendo da criança, se ela está estável, ou é de 6 em 6 meses, ou é uma vez ao ano, né? A gente vai com tudo, né? Com mielograma, com citogenética, com biópsia, né? E para a gente poder ver, né? Agora, o caso de aplasia, a gente já teve vários casos que foram tratados como, né, o diagnóstico como aplasia, e realmente depois, quando a gente viu a evolução, né, fez tratamento e tudo, na realidade era um caso, era uma mielodisplasia mesmo. Mas, assim, é muito desafiador esse diagnóstico. A gente tem que estar tranquilo, a gente tem que passar a tranquilidade para a mãe, né, porque isso acontece mesmo. É a angústia, né, quando chega... Mas hoje que tudo é motivo para coleta de hemograma, a gente recebe muita neutropenia, que assim, no passado não teria sido coletado, e aí é exatamente o que você falou, né? Todo mundo quer o diagnóstico, mas você não tem, né? Então a gente tem que saber trabalhar isso para esperar. Eu até comento, eu tive um menininho, era uma hipoplasia de medula, ele não tinha indicação de transplante de medula, nem de tratamento, e depois de 8 anos ele fechou como uma SMD. Então, é esse tempo longo que você comentou, que a gente tem que ter também essa paciência e essa observação e esse controle do paciente para não perder o diagnóstico. Hoje ele está ótimo, transplantou, está bem. Ai, que bom. Bom, temos mais... A gente está no tempo limite, mas acho que a gente vai fazer mais algumas perguntas que vieram. Se tiver alguma dúvida de SMD, já mandem. Quando investigar mutações germinativas associadas a neoplasias mieloides em crianças com citopenias. Mieloides em citopenias. É complicado, né? Assim, não é o habitual da gente, né? Então, a gente acaba fazendo quando a gente tem um caso muito específico, né? Ou história familiar, ou então o exame clínico tem um fenótipo, né? Se tem alguma alteração na medula, na parte do mielograma ou da biópsia, né? Então, a gente, assim, particularmente no nosso serviço, a gente faz muito pouco, né? Até porque a gente não tem ele disponível o tempo inteiro, né? E a gente faz muito pontualmente em cada caso,
né, desses pacientes. A gente, infelizmente, a gente vai ter que parar. Se você quiser mandar depois as perguntas, eu posso depois, tá. eu passo. Ficaram algumas aqui ainda, mas eu vou fazer isso, eu passo para você, e aí eu responde e a gente direciona para o grupo, porque não vai dar tempo mesmo de terminar tudo. Mas, de qualquer jeito, assim, eu quero agradecer a professora Mítico pela excelente aula. Acho que a gente aprendeu muito e eu sonhei muito aí com essas lâminas que ela apresentou. Agradeço a participação de todos vocês que estão nos assistindo. Gostaria, se Mítico, você quer fazer mais algum comentário, falar alguma coisa para a gente poder estar encerrando? Não, eu queria só agradecer, né, essa oportunidade da gente estar aqui discutindo, né, e também parabenizar, eu acho, a BBH, principalmente pelo o Comitê de Hematologia e Pediátrica, por manter, né, esses cursos de morfologia, porque eu acho que é uma coisa, assim, muito importante, e a gente vê o que né, no dia a dia, impacta, né, na formação da hematologia pediátrica. Muito obrigada. Obrigada a você, obrigada a todos que participaram. E, em nome da BHH, eu agradeço a todos pela presença e quero deixar informado que esse vídeo, na semana que vem, ele vai estar disponível no site da BHH, na seção Educação em Webinars. Então, vocês podem estar revendo, não só esse, como todos os outros 2 anteriores que nós fizemos, além de todos os webinários, todas as aulas, tudo que a BHH tem produzido nesses 2 últimos anos está no site que vocês podem rever no momento que quiserem. Muito obrigada pela participação de vocês e um bom fim de dia para vocês. Tchau, tchau.